noite a todos. E eu queria, de saída, pedir desculpas, porque hoje, infelizmente, eu estou sem a câmera. Peço mil desculpas a vocês. E também, já antecipadamente, espero que não aconteça, é que eu fui premiado com essa gripe aqui no Rio de Janeiro, né? E estou passando por maus bocados no que diz respeito à tosse, né? Então, eu fiz aí o que era necessário para ver se a gente aguenta aí os 30, 40 minutos, pelo menos, sem tossir. Mas já antecipadamente peço desculpas a vocês. E para quem for ver depois, né, não me conhece, e não está podendo me ver, né, vocês conhecem o Cauã Raymond, não conhecem? Pois é, eu sou completamente diferente. Então, isso já ajuda no entendimento. Isso é uma piada que a gente contava na Ramatiz, que eu vou até contar aqui, porque tem a ver. Dois garotos, né, crescendo numa cidade lá do interior de Minas Gerais, e esses dois pescavam, iam para a escola e tudo, e um já se percebia que daria certo na lavoura, cuidando do plantio, né, daqueles cuidados mesmo dos serviços numa cidade pequena à época e relacionados à terra. E o outro tinha um dom enorme para matemática e tudo mais, o que fez com que as professoras da escola onde os dois frequentavam indicassem que esse menino fosse para Belo Horizonte estudar, né? E ele foi para Belo Horizonte, separou-se do amigo e foi estudar, e lá estudou informática. E voltou para a cidade, né? Depois de alguns anos, voltou para a cidade para passar férias, e os dois ali sentados, pescando naquela ponte da antiga Estrada de Ferro Leopoldina, né? Esse menino, o rapaz, já homens, os dois jovens, aquele que ficou, ele perguntou para o amigo, né? Não vou fazer o sotaque mineiro, porque vai ficar estranho, né? Mas ele perguntou lá, né, compadre, o que é um computador? Como é que é isso? E aí o outro, respeitando a pouco conhecimento desse seu amigo, ele chegou e disse assim: ô compadre, você sabe o que é uma máquina de costura? Claro que eu sei. Ele falou: pois é um negócio completamente diferente. Então, tem horas que o mundo espiritual explica para a gente pelo completamente diferente. Né? Como nós vamos atingir o que é Deus? Né? É o incriado, sem começo, sem fim. Então, é uma noção dentro da nossa limitação, né, de 4 dimensões, comprimento, altura, largura, tempo, é uma noção. E aí ele tenta nos ajudar da melhor maneira possível. Iniciei assim, porque o capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, ele fala sobre o nada e a vida futura. E na questão 958, a pergunta é: por que o homem repele instintivamente o nada? Respondem os espíritos: porque o nada não existe. O que é o nada? Né? Se nós fôssemos fazer um jogo de palavras, a gente diria o seguinte: qual é a frase inversa de porque o nada não existe? Seria porque o nada existe. Ora, se o nada existisse, ele já deixaria de per si ser o nada, porque ele existiria. Então, nós, instintivamente, trazemos no nosso espírito, ele já vem com essa, e por isso a palavra instinto, nós já chegamos aqui com um sentimento de que há algo, há uma plenitude
que eu não consigo explicar, mas que eu sinto, né? Como Santo Agostinho, se me perguntam o que é Deus, eu não sei responder, mas se não me perguntam, eu sei o que é Deus. Então, quando eles dizem porque o nada não existe, isso vai ao encontro do que a gente sabe, parcamente, não porque o mundo espiritual esteja escondendo absolutamente nada, mas porque a gente ainda está na cidadezinha do interior de Minas Gerais, e ele nos ajuda a entender e vai ao encontro de tudo que nos é dado sobre Deus, que é o tudo. Então, se ele é o tudo, e ele é o todo, ele é o incriado, ele é aquele que não tem limite, não existe espaço para o nada. Se existe um todo, e eu entendo que nós estamos no todo, se é isso que o mundo espiritual nos explica, e isso é que nos dá, no nosso parco conhecimento, nos dá, nos faz entender outras conceituações, então eu já parto desse princípio. Existe um todo. O campo quântico, diriam cientistas, é o todo. Se há um todo, não pode haver nem um espaço, uma falta que a gente poderia chamar de nada. Porque aí nós iríamos dizer que Deus, há um faltante em Deus, há um faltante no todo, há um faltante naquilo que não tem limite. Difícil de entender o que eu estou querendo colocar com relação ao nada? Então, isso já é instintivo da gente. Se nós aqui entrarmos em discussões, nós vamos ser repetitivos, porque isso já está em nós, né? Os indianos, por exemplo, eles têm um conceito que se chama Adwaita e o outro Dwaita. Se a pronúncia estiver equivocada do sânscrito, vocês generosamente irão me perdoar. O Adwaita, ela fala do uno, em que nós estamos mergulhados no sagrado. E o Dwaita, ele fala da nossa individualidade. E olha que coisa interessante. Se nós pensarmos naquilo que foi dito, inclusive pelo Senhor Jesus, nós vamos verificar que nós somos dueitas e adueitas. Porque ele diz assim, eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Ou seja, eu estou mergulhado no todo, mas o Pai me deu a individualidade, o que nos faz entender um outro conceito espírita, ou então ir ao encontro de um outro conceito espírita, de que nós, né, ao sermos criados, usando a linguagem de Huberto Holden, né, que fazia uma diferença de criação e criação, nós somos criados por Deus. Ele dizia criar é criar gado, né? Agora, criar é uma atividade divina. Nós somos criados individualmente para caminharmos em direção à perfeição, ad eterno. Faço aqui uma colocação, porque se nós alcançássemos a perfeição, nós então seremos Deus. Então é o nosso caminho ad eterno. Há um instante no Livro dos Espíritos também falando sobre isso, um detalhe no Evangelho também, que é uma caminhada ad eterno. Então, quando, por exemplo, nós pensamos na lei do karma, usando, mais uma vez, uma expressão, né, sânscrita, a lei do karma, a lei do movimento, que é a lei da causa e efeito, a lei do plantio e da colheita, nós vamos perceber que a ela se junta uma outra coisa, ou uma outra lei, que poderia chamar de lei do telos, usando uma palavra grega, que seria
ter um objetivo e um sentido. Então, eu planto, eu colho aquilo que eu plantei, a programação reencarnatória para o meu aprendizado, eu tenho sofrimentos, mas os sofrimentos têm que ter um sentido, porque senão era simplesmente uma troca. Então, a lei do karma, ela está associada a um telos, a um objetivo. Por isso, a nossa individualidade. Nós temos um objetivo criados por Deus, da busca contínua da perfeição e, portanto, não só da nossa reforma íntima, não só da nossa melhora, mas extraordinariamente da ajuda da melhora ao próximo. É aquilo que Joana de Ângeles, indo ao encontro da terminologia da psicologia junguiana, vai chamar de individuação, que seria eu buscar em mim o melhor indivíduo possível, mas sem esquecer que eu estou na coletividade. Então, é diferente de individualização. Sou eu na minha busca do meu melhor, mas nunca esquecendo da coletividade aonde eu vivo. A pergunta 959, alguém levantou o dedo? Não, a mão, o dedo, levantou a mão, aluno acostumado tanto na escola. 959, de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? E os espíritos dão uma resposta um pouco mais comprida, que a gente vai aqui ler. Já o dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas, e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. E nos reporta a pergunta 393. Mas esse pequeno detalhe aqui já nos permite, para não perdermos tempo, falarmos sobre isso. Ele diz que o espírito conhece todas as coisas, e a alma uma vaga lembrança. Por quê? Lembrando um conceito inicial, a denominação. A alma é o espírito encarnado. Por isso ele fala aqui em alma e espírito. O espírito desencarnado, lá no plano espiritual, no seu processo de evolução e aprendizado, tendo acesso, por exemplo, à percepção de que da eternidade, né, do não fim pela perda do corpo de carne e osso, e do aprendizado através daquilo que já fez, antes de voltar, o espírito sabe das coisas. E vagas lembranças estão guardadas com a alma. Eu quero citar, por exemplo, e por isso que lá em cima está a expressão instintivamente, a palavra, né? Que é o seguinte, por exemplo, nós todos trazemos dentro de nós um instinto daquilo que foi falado anteriormente, exaustivamente aqui pelos amigos, com uma delicadeza extraordinária, que é a questão do suicídio. Então, era necessário que nós tivéssemos dentro de nós um instinto de sobrevivência, um instinto de preservação das espécies. Diferentemente de nós termos o conhecimento da nossa eternidade e da possibilidade de idas e voltas. Quero dizer, de saída. Por quê? Porque à frente de grandes dificuldades, poderia ser que nós caíssemos na tentação, e caímos, né, de desistirmos. Essa não deu, vou tentar outra. Então, quando eu trago comigo o instinto de sobrevivência, quando eu trago comigo o instinto de preservação da espécie, eu estou também garantindo e recebendo de presente esse instinto para eu poder fazer o melhor com aquela planificação extraordinária de aprendizado e poder dar continuidade no meu processo evolutivo. Essa lembrança, para vocês terem uma ideia, quando descobriram vários túmulos de homens de Neandertal, foi percebido que, junto com eles, haviam
instrumentos e materiais usados na vida cotidiana. Agora, imagine o seguinte: por que deixar já no ritual, né? Porque a religiosidade também já estava germinando dentro da ancestralidade, por que deixar Neandertal? Eu não estou falando, por exemplo, dos egípcios, não. Por que deixar ali com eles aquelas ferramentas e tudo mais? É de se supor, e assim supõem os estudiosos, de que se pensava que seria útil em algum momento, aonde? Numa vida futura. Numa vida futura. Num período como aquele, não se deixaria, por exemplo, um instrumento importante de defesa não seria deixado de lado, dada a precariedade de se conseguir, deixado de lado para ser enterrado com aquele guerreiro, aquela mulher guerreira que tivesse deixado o corpo físico. Alguém quer fazer alguma observação? Em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro do além-túmulo. Vai ao encontro do que falamos agora. O que é muito natural. Qualquer que seja a importância dada à vida presente, ele não pode deixar de considerar quanto é curta, e nós sabemos disso, né? A vida passa com uma velocidade extraordinária. Quando nós éramos pequenos, ou vou até mudar, quando eu era pequeno, as férias eram imensamente compridas. Dava até vontade de ir para a escola. Depois, na semana seguinte, a gente queria voltar de férias. Mas passava as férias, chegava lá o começo de março, queríamos ter o cheiro do caderno novo, aquela coisa toda, né? As coisas passavam. Passar o final de semana na casa da tia ou da avó, então, era algo também extraordinário. Hoje já é sábado. A semana acabou sexta-feira, para nós, hoje é sábado de noite. Domingo vai passar correndo e segunda-feira volta, né? É um turbilhão, é uma roda viva, né? Como diz o Chico Buarque. Então, é uma vida curta e, sobretudo, precária. Por que precária? Nós estamos aí no limite. Qualquer detalhe e nós perdemos a oportunidade aqui nessa vida. Tanto que nosso maior tesouro é a saúde. Pois pode ser interrompida a cada instante. É verdade. E jamais ele se acha seguro do dia de amanhã. Também é pura verdade. E aí nós temos um mecanismo protetor que é interessante isso, né? É a gente achar que a tragédia vai acontecer com o vizinho, não com a gente. Porque se nós ficássemos com essa situação, seria um medo tão impactante que ele nos paralisaria. Se nós soubéssemos de quantos riscos nós corremos por dia, nós ficaríamos paralisados. Se você perceber a estatística dos acidentes fatais, por exemplo, ou muito graves dentro de casa, acontece no banheiro. Por exemplo, né? São situações assim. Então, a gente não sabe do dia a dia, mas nós temos dentro de nós esses mecanismos instintivos que nos fazem seguir em frente. E dentro destes mecanismos, já diferente do instinto, e tão, vamos dizer assim, cuidadosamente cultivado por Kardec na fé raciocinada, nós então temos a fé e a confiança para podermos fazer as nossas coisas. E aí, com fé, o sujeito sai para a sua labuta, para o seu dia a dia. Em que se tornará depois de um instante fatal? Esta é a pergunta. O que vem depois? Essa pergunta ela é feita, provavelmente, pelo ateu, no momento final. O Leonardo Boff tem uma frase engraçada que ele usa, que ele diz, no final até o diabo vira sacristão, porque naquele momento ali final, né,
Ninguém vai querer que pare por ali. A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Se não vai haver mais nada, eu acabei por ali. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação e que se encontrará no mesmo. Como não nos preocuparmos com o que teremos ao deixar este mundo, desde que o será para sempre? E aí, eu vou ler mais a outra frase. A ideia do nada também tem algo que repugna a razão. Pensemos no seguinte, partamos do princípio do outro pensamento. Nos coloquemos nos sapatos, né? Como tem a expressão norte-americana, mais usada pelos norte-americanos, que é se coloque nos meus sapatos. Vamos nos colocar no sapato de um sujeito que não acredita absolutamente que tenha coisa alguma e que tudo é o acaso. O acaso. Então, nós estaríamos numa situação, como explicar, e ele explicaria também pelo acaso, o fato de nós estarmos aqui reunidos, cada um de nós em nossas casas, enquanto, com o frio que está nas ruas, existem pessoas que não têm teto. Por que nós contamos caloria, verificamos a taxa de açúcar, enquanto outras pessoas vão ao lixo revirarem para tentar o mínimo de alimentação? Seria uma tolice, um narcisismo tolo, nós acharmos que porque nós merecemos. Mas merecemos de onde? Por quê? Se nós achamos que não tem nada lá na frente. Se não tem nada na frente, não teve atrás. Ou seja, não tem um passado. Nós estamos aqui e por uma falta de critério, numa situação totalmente aleatória, cada um de nós foi seguindo a sua vida e a lei natural, sobrevivência e tudo mais, e nós estamos aqui, cada um vivendo a sua vida, podia ser outra, e não temos nem a quem agradecer. Então, isso aí é uma ideia tão absurda que permite que nós percebamos a sabedoria, por exemplo, do processo reencarnatório e da programação reencarnatória como fonte de aprendizado, porque entra o raciocínio. Associada à fé, entra o raciocínio, a lógica, o bom senso, as coisas passam a fazer sentido. Não é possível que o fato de eu amar o amigo, de eu amar a pessoa querida, né? Tanto com um sentimento eros, como um sentimento mais diferenciado, a palavra agora grega me fugiu, filos. Não é possível que isso seja uma reação bioquímica do meu organismo. É outra coisa. Então, quando ele diz a ideia do nada tem algo que repugna à razão, eu também diria que a ideia da não existência da vida futura, usando esse termo pesado, ela repugna à razão e ao bom senso. Nos coloca na aleatoriedade. Joga para o alto todo o sentido das coisas. Se nós perguntarmos a um estatístico, estudioso, conhecedor profundo, se nós perguntarmos a ele se trilhões de variáveis para acontecer um determinado evento, elas precisassem estar perfeitamente ordenadas para que aquele evento ocorresse, trilhões, 4 trilhões de variáveis, aquele efeito ocorresse, a gente poderia atribuir ao acaso? A resposta dele seria certamente que não.
A resposta seria: não, há uma inteligência por trás disso. Se você chegar para ele, e aí eu tomo a liberdade, mais uma vez com a generosidade de vocês, de trazer essa figura fictícia, e nós dissermos para ele, mas nós estamos falando da presença de uma inteligência suprema ordenando isso tudo. Aí ele vai dizer, aí é diferente, porque foge da ciência. Ué, mas você não disse que tinha que ter uma inteligência por trás disso? Então é uma tolice pensar que o planeta está na distância exata do Sol, nem mais nem menos, nem 1 milímetro, nem 2, nem nada disso. Que houve toda uma evolução na crosta terrestre, passando por uma série de eventos. Que nós tivemos uma chamada explosão cambriana para a mudança de todos os animais existentes na face da Terra, como se tivesse havido um aprendizado e aí sim uma nova linha de espécies, uma explosão considerada, em termos de biologia, como um Big Bang. Tudo isso por acaso? Tudo isso por acaso? Então, é uma ideia que quis o nosso amigo espiritual, que respondeu de usar uma expressão pesada, que é repugna à razão. O homem mais despreocupado nesta vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo o que será feito dele e involuntariamente fica na expectativa. O que será que vai acontecer? Então, há uma expectativa. Crer em Deus sem admitir a vida futura, por outro lado, seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens, e Deus não os pôs ali à toa. E aí eu volto a falar daquela questão da causa e efeito. Tem um telos, ou seja, tem um sentido, um objetivo, que é o nosso progresso. A lei do progresso, a lei da evolução, ela impera no universo. A vida futura implica a conservação de nossa individualidade após a morte. Olha só, lembra do Dweiter e o Adwaita? Eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. A vida futura implica na conservação de nossa individualidade após a morte. Que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse que perder-se no oceano do infinito? Então, nós estamos mergulhados no oceano do infinito, que é o quê? O todo, que não há espaço para o quê? Para o nada. Mas nós temos a nossa individualidade. Por isso que eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. As consequências disso para nós seriam as mesmas do nada. Não teria razão de ser, sentido, absolutamente nenhum. Quero fazer aqui uma pequena observação, sem crítica, mas uma observação que me veio agora, que é a seguinte. Nós temos, e Mestre Ramatiz traz isso, e outros espíritos, outras individualidades de luz trazem também, né? Há uma escala extraordinária, governador planetário, né? O Cristo do sistema e tudo mais. Perfeito. Eu só quero lembrar uma coisa, que é o seguinte. Prestem atenção, por favor, tomara que eu consiga transmitir o que eu quero nesse momento. Todas as criações divinas teriam a mesma, dizem os espíritos, por uma questão de justiça, tem o mesmo caminho, no geral, com o seu livre-arbítrio, a percorrer em direção à perfeição. Ninguém fura fila, ninguém é filho de senador, não tem nada disso. Então, veja só, quando eu já ouvi isso, e é por isso que eu quero, com muito cuidado, dizer que não é uma crítica, é uma observação,
que me veio agora, que é o seguinte: quando o Senhor Jesus fala sobre o Pai, ele está falando de Deus. Porque se o Senhor Jesus estivesse falando de uma entidade qualquer, essa entidade, pelo conhecimento e pela sabedoria de que ela é uma irmã, só que num processo avançado, já teria chamado a atenção do Senhor Jesus, dizendo: não faça isso, nós somos irmãos, e o Pai é só um. Eu já ouvi falar que o Senhor Jesus está falando do Cristo cósmico. Não, porque se ele estivesse falando do Cristo cósmico, e eu, na minha total ignorância, fosse o Cristo cósmico, eu chegaria e dizer assim: Jesus de Nazaré, meu querido, está me deixando mal, porque eu não sou o pai, eu sou teu irmão. Nós estamos aqui num processo evolutivo. O pai é um só. É isso, meus queridos. Obrigado pela tolerância e a paciência, agradeço. Peço desculpas de estar sem câmera. E... ao Deus, né? E essa última parte, essa última frase toda, Sérgio, eu gostaria que se você pudesse repetir as três últimas frases, quando você falou do todo. Eu achei isso muito impactante para mim, quando a gente olha para os nossos filhos, a gente sabe que naqueles nossos filhos são nossos filhos hoje, né? Eles são espíritos que confiaram em nós para dar-lhes um rumo, e que amanhã eles podem ser, na verdade, nossos pais ou apenas um amigo. Esse era só o comentário, porque a explicação realmente foi muito boa, mas eu gostei dessa última parte, quando você falou do todo, né? E nós todos aqui presentes, que estamos aqui reunidos ou em nossa volta, nós somos um todo, e é importante essa harmonia diária da gente, né? Estar alerta à consciência, como falou o Camilo, quando a consciência grita, na verdade, pode ser não sei se a norma vai constar, muitas vezes a gente está fazendo uma coisa, aí a nossa consciência grita, na verdade é o nosso amigo aqui do lado que está tentando dizer assim: olha, não é por aí, evita esse comportamento, evita isso, né? Então, é isso. Eu acho que o importante é a gente entender que o nada, se alguém tentar me provar que existe o nada, vou perguntar: então, para que eu vou levantar segunda-feira para trabalhar? Se eu vou para o nada, então eu fico em casa, faço alguma coisa que me agrade. Porque depois vai acabar mesmo, não vai ter cobrança nenhuma, está tudo resolvido, né? Eu não vou ficar com consciência pesada, não tem que preocupar. É ilógico, eu não consigo. O meu irmão é um pouquinho mais materialista, tá? Mas ele também, às vezes, escapa, porque se não tem nada depois, o que eu fizer agora, tanto faz como tanto fez. Posso ser bom, posso ser mal, que vai acabar mesmo, né? Então, acho que é o que você falou, é ilógico. E vai contra as leis naturais, que foi falado pelo Camilo, lembrado pelo Camilo, né? A lei natural de Deus, que desde antigamente eles chamam isso de Dharma, e tem outros nomes, né? Então, acho que esse capítulo hoje foi assim muito bom, para que a gente não tenha dúvida nas nossas dificuldades, de que são provas, que nós estamos aqui para aprender, estamos na escola, e o professor às vezes é exigente, mas porque ele só é exigente porque acha que a gente está pronto. Ah, está pronto? Então deixa eu fazer uma questãozinha mais difícil aqui para ver se você está pronto mesmo. É só isso mesmo que eu queria comentar. Desculpe aí, me estendi demais. Não, absolutamente, Eduardo. Foi muito gentil, inclusive, da sua parte. Eu tenho a impressão que você está se referindo à questão das leis chamadas plantio e colheita, né, que é a chamada lei do karma, que ela precisa tá, você veio para a escola para fazer o quê? Para melhorar, mas para quê? Então é preciso que tenha um telos, que é a palavra grega, que se refere a objetivo. Então, nós vemos isso, por exemplo, no seguinte, dolorosamente. A doença, por exemplo, o que é uma depressão? A doença do nosso século, né? Por enquanto. O que é a depressão? A depressão, caso não seja ela fruto de uma ação do corpo sobre o espírito, por exemplo, um problema de tireoide pode trazer isso,
Caso ela seja motivada por uma ação externa que tocou a alma da gente, e aí vem a diferença do pensamento psiquiátrico, não é uma ação externa que mexeu com um metabolismo cerebral, com a nossa serotonina, né, neurotransmissores, mexeu com os índices, mas se é um toque no espírito, na alma encarnada, de que alguma coisa não vai bem, que há alguma coisa faltante, há uma dor que está se manifestando daquela maneira, então, motivado por alguma situação, nós temos a percepção de que tudo tem um sentido, uma razão, não é um sofrimento por acaso. Estava deprimido, né? A perda de um amor, um término, alguma coisa desta ordem, o sujeito homem ou mulher, ele entra num processo depressivo, e esse processo depressivo, o remédio, por exemplo, e a gente é a favor da farmacologia totalmente, como também é a favor da vacina, o remédio ele vai permitir que o sujeito reestruture aquilo que está no físico. Mas a razão da sua tristeza e a sua própria tristeza, ele vai ter que trabalhar no campo psíquico, no campo da alma. Por isso que a revista Espírita tinha o subtítulo de uma revista de psicologia, porque é a mudança psíquica, né? É a nossa metanoia. Então, eu vou saber por quê. E aí eu vou entender, por exemplo, que eu era egoísta, que eu não deixei o outro seguir o caminho, que ele tem direito, por exemplo, o amor dele não prosperar, que eu posso ficar triste com isso mesmo, mas é que eu devo seguir em frente. Então, é uma sinalização. E aí, até mesmo, a dor que nos toca tem um telos, tem um objetivo, né? Que no Livro dos Espíritos é usado uma palavra que vocês, ao lerem, vão se lembrar, terem lido, que é aguilhão. É o aguilhão que nos toca e nos coloca de volta, muitas vezes, ao caminho reto, porque nós estamos saindo por um atalho, e nós somos doidos por atalhos, né? Todo mundo quer cortar caminho. E a gente tem que seguir aquele caminho, aí vem um aguilhão, né? É um espinho que nos machuca e faz com que nós voltemos pelo atalho que a gente achou que fazia bem, voltemos ao caminho reto e sigamos em frente. Então, causa, peguei o caminho errado. Efeito, um espinho machucou meu pé. Telos, ser inteligente, usar o livre-arbítrio e voltar. Respondido? Obrigado. Nada, querido. Agora chegou lá no finalzinho. Excelente, excelente exposição, Sérgio. Nossa gratidão é imensa. Você pode fazer para a gente a prece de encerramento, se não tiver mais ninguém querendo perguntar. Sim, Norminha. Bom, graças a Deus, Jesus querido e bom amigo, Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima e todas as suas manifestações de Maria, São José Carpinteiro, Mestre Ramatiz e todos os amigos espirituais de luz, Paulo de Tarso, o mentor espiritual deste trabalho, nossos mentores espirituais e a nossa querida família espiritual, sempre presentes as famílias, aos nossos lados, nos momentos em que nós estamos como esse, aqui, aprendendo, trocando, nos aproximando cada vez mais das energias positivas que o mundo espiritual maior nos oferece.
E é a gratidão de todos os sábados. É muito bom você poder ter um lugar em que você possa conversar a respeito das coisas deste e do outro plano. É muito bom que você possa, por exemplo, ter uma casa de caridade e um trabalho onde você se sinta acolhido. É muito bom você ter certeza de que o nada não existe, que nós temos um Pai que sabe qual é o nosso melhor caminho e que nós estamos abraçadinhos a Ele, porque eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu.